Você já se pegou assistindo a um vídeo no YouTube onde alguém, com voz grave e fundo musical épico, diz coisas como: controle suas emoções, não mostre fraqueza, seja dono do seu destino. Relacionamento aberto? Claro, basta ter autocontrole. E você ali, ouvindo, achando bonito, mas sentindo que falta algo. Algo real, algo humano. A verdade é que muitos desses estoicos modernos vendem uma imagem simplificada, até distorcida, de uma filosofia que originalmente falava de virtude, ética, comunidade e crescimento interior, e não de frieza emocional disfarçada de força. O estoicismo clássico era uma busca por viver em harmonia com a razão e com a natureza humana. Hoje, nas redes sociais, ele virou uma espécie de manual de masculinidade rígida, onde vulnerabilidade é confundida com fraqueza e qualquer reação emocional é vista como derrota. Esse é o paradoxo que vamos desmontar hoje. O estoicismo das redes sociais parece preparar você para tudo, menos para lidar com o humano. E é justamente nesse ponto que surge a grande questão. Como aplicar uma filosofia profundamente ética e racional ao mundo dos relacionamentos abertos? Um espaço delicado, complexo e profundamente humano? Vamos começar pelo começo. O que é o estoicismo clássico? Criado por Zenão de Cítio no século III a.C., o estoicismo surgiu como uma resposta à busca por uma vida boa, guiada pela razão, pela virtude e pela aceitação do que está fora de nosso controle. Os estoicos acreditavam que as emoções são naturais, mas que devem ser guiadas pela razão. Eles valorizavam a coragem, a temperança, a justiça e a sabedoria. Acima de tudo, viam o ser humano como parte de uma comunidade maior, onde o bem comum importa tanto quanto o individual. Mas hoje, em canais lotados de curtidas e comentários cheios de verdades absolutas, o estoicismo virou uma receita para a autossuficiência radical, onde conexões humanas parecem quase dispensáveis. E isso se torna especialmente problemático quando se fala em relacionamentos abertos. Um formato que, por sua própria natureza, exige diálogo constante, autocompreensão e maturidade emocional. Porque ser capaz de lidar com ciúme não é negar que ele existe, é entender suas origens, aceitar sua presença e decidir conscientemente como queremos responder a ele. É reconhecer que somos humanos, e que estar em um relacionamento aberto não significa ter menos sentimentos, significa assumir responsabilidade sobre eles. É aqui que entra o primeiro grande equívoco do estoicismo moderno, a ideia de que ser estoico é não sentir. Essa visão, tão difundida nas redes, esconde uma realidade mais profunda. O estoicismo clássico nunca pregou a ausência de emoção, mas sim o domínio racional delas. Epicteto, um dos maiores mestres dessa filosofia, ensinava que as emoções surgem naturalmente, mas cabia a nós julgar se eram justas ou não. Sentir ciúme, inveja ou dor era parte da condição humana. O erro estava em permitir que essas emoções dominassem nossas ações. Imagine, então, alguém que entra em um relacionamento aberto achando que precisa não sentir nada, que precisa estar acima disso tudo, que precisa provar que é maduro por não demonstrar nenhuma reação. Esse não é um caminho de virtude, é um caminho de repressão, e repressão, cedo ou tarde, explode. O verdadeiro estoico não nega o ciúme, ele investiga suas causas. Pergunta-se, por que me incomoda? É medo de perder o outro? É insegurança pessoal? É falta de comunicação? E ao invés de simplesmente dizer, não vou sentir isso, ele constrói um espaço interno de compreensão e externo de diálogo. Sêneca, em suas cartas, frequentemente discutia o papel da amizade, do amor e da convivência humana. Para ele, o sábio não vivia isolado, mas em comunidade.
Ainda que defendesse a importância do autocontrole, ele sabia que viver com outros seres humanos exigia empatia, paciência e comunicação. E essas são qualidades que não combinam com a imagem fria, distante e impenetrável que muitos propagam hoje como estoicismo. Quando alguém usa o estoicismo como desculpa para evitar conversas difíceis, para não expressar sentimentos ou para justificar escolhas que magoam outras pessoas, está usando a filosofia contra seu próprio propósito. Porque o estoicismo, em sua essência, é uma busca por viver bem. E viver bem implica considerar o impacto das nossas ações nos outros. Relacionamentos abertos podem ser compatíveis com o estoicismo, desde que vividos com integridade, honestidade e responsabilidade. Mas não podem ser justificados com frases feitas como "quem ama não prende" ou "se você se incomoda, ainda tem muito a aprender". Isso não é virtude, é arrogância disfarçada de filosofia. O segundo grande equívoco do estoicismo das redes sociais é a idealização da independência total. Muitos conteúdos promovem a ideia de que o verdadeiro estoico não precisa de ninguém, que ele vive plenamente sozinho, sem dependências emocionais, sem laços profundos. E essa visão novamente vai contra o coração do estoicismo original. Marco Aurélio, imperador romano e um dos maiores representantes da filosofia estoica, escrevia constantemente sobre a importância da comunidade, da cooperação e da interdependência humana. Em suas meditações, ele reflete sobre como cada pessoa faz parte de um todo maior e como nossa felicidade está ligada à convivência com os outros. Ele não via a solidão como ideal, mas como uma oportunidade de reflexão, não como um estado permanente, mas como um exercício momentâneo. Um relacionamento aberto pode funcionar com base nessa interdependência, mas só se houver consciência de que estamos todos conectados, que nossas escolhas afetam o outro e que viver com liberdade não significa viver sem responsabilidade. Agora, imagine alguém que, sob a bandeira do estoicismo, entra em um relacionamento aberto sem conversar profundamente com o parceiro, sem saber se ele está confortável, sem saber se ele entende o que está acontecendo, só porque preciso viver minha liberdade ou não quero me prender a ninguém. Isso não é estoicismo, é individualismo, é egoísmo, é desconexão com a realidade humana. O verdadeiro estoico sabe que viver com liberdade não significa agir sem consideração pelo outro, significa agir com virtude. E virtude inclui justiça, temperança, coragem e sabedoria. Inclui comunicação, transparência e cuidado. Epicteto ensinava que devemos agir sempre com base em nossos deveres naturais. Um amigo deve ser fiel, um companheiro deve ser honesto, um pai deve ser presente. Ninguém vive isolado, e quem tenta perde a chance de crescer com os outros. E é por isso que, ao pensar em relacionamentos abertos, o estoicismo verdadeiro não pode ser usado como justificativa para evadir responsabilidades. Deve ser usado como ferramenta para enfrentá-las com maturidade. Outro problema crescente no estoicismo das redes sociais é a redução da filosofia a frases motivacionais e imagens de força. Você já viu isso? Um homem em silêncio, olhando para o horizonte, com uma música épica tocando ao fundo, enquanto aparecem frases como "controle suas emoções", "nunca mostre fraqueza", "seja dono do seu destino", "não deixe ninguém te abalar". Parece bonito, parece forte, mas é perigoso, porque a filosofia estoica não era sobre mostrar força, era sobre cultivá-la internamente, era sobre entender que a verdadeira liberdade vem do domínio racional de si mesmo, não da negação de sentimentos, nem da rejeição de conexões humanas. E isso fica claro quando olhamos para os textos originais. Marco Aurélio escrevia para si mesmo em momentos de dúvida e cansaço. Sêneca escrevia cartas aos amigos, compartilhando suas descobertas e fragilidades.
Epicteto ensinava seus alunos com paciência e diálogo, e não com ordens autoritárias. Eles não eram máquinas, eram humanos, e entendiam que a vida, inclusive a vida amorosa, é feita de altos e baixos, de conflitos, de ciúmes, de paixões, de dúvidas. Então, quando alguém usa o estoicismo para justificar um estilo de vida onde não há espaço para a vulnerabilidade, está traindo a própria filosofia que diz seguir. E isso é especialmente relevante no contexto de relacionamentos abertos, porque esse tipo de relação, mais do que qualquer outro, exige comunicação, exige empatia, exige honestidade e exige a coragem de enfrentar sentimentos difíceis, como ciúme, insegurança, medo de perda. Se você está entrando em um relacionamento aberto apenas porque tem que provar que é maduro ou porque não quer ser preso por ninguém, talvez esteja perdendo o ponto principal. Talvez esteja usando a filosofia como armadura e não como instrumento de crescimento. O verdadeiro estoico não foge do amor. Ele aprende com ele, não foge da dor. Ele entende sua função, não foge da comunicação. Ele a valoriza como forma de construir relações saudáveis e duradouras. E é isso que tantos conteúdos nas redes sociais estão esquecendo. O estoicismo não é uma pose, é uma prática, uma maneira de viver com propósito, com disciplina, com integridade. E isso vale tanto para quem vive em monogamia, quanto para quem vive em relacionamentos abertos. O problema surge quando transformamos uma filosofia profunda em slogan, quando trocamos reflexão por frases prontas, quando usamos o estoicismo como justificativa para comportamentos que ferem os outros, em vez de usá-lo como guia para viver melhor. Então, se você está interessado em aplicar o estoicismo à sua vida amorosa, seja ela fechada, aberta ou qualquer outro formato, comece com honestidade, com maturidade, com respeito, comece com diálogo, com reflexão, com coragem. Porque o verdadeiro estoicismo não é sobre parecer forte, é sobre ser verdadeiro. E agora, vamos mergulhar fundo nesses conceitos. Vamos explorar com profundidade como o estoicismo clássico pode nos ajudar a viver relacionamentos abertos com integridade, maturidade e respeito mútuo. Vamos examinar os mitos, os equívocos e as verdades que precisam ser revisitadas. E vamos construir juntos uma nova maneira de ver o amor, a filosofia e a vida. Vamos falar sobre o que o estoicismo verdadeiro tem a dizer sobre ciúme, sobre comunicação, sobre escolha consciente, sobre responsabilidade, sobre virtude e sobre o que significa viver bem em um mundo onde o amor não precisa ser exclusivo para ser profundo. Vamos falar sobre o que significa ser estoico de verdade, não como postura, como compromisso. E vamos encerrar com uma chamada para a ação, pois filosofia só tem sentido quando colocada em prática. Se você chegou até aqui, provavelmente é porque está buscando algo mais do que frases bonitas. Você quer entender, quer crescer, quer viver com propósito. Então faça isso, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreva no canal. E mais importante, deixe aqui suas reflexões. O que você achou mais provocativo nessa discussão? O que mudaria na forma como você enxerga o amor, a filosofia e a vida? Porque viver bem começa com perguntas difíceis e termina com escolhas conscientes. Como disse Epicteto, não somos impedidos de viver bem pela falta de futuro, mas pela falta de sabedoria no presente. E esse presente começa agora,